E aí, turma, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Carlos, sou professor de Educação Física, e esse vídeo, além da atividade dessa semana 5, ele vai servir de base também para as próximas semanas. Na última atividade, a gente conheceu 5 elementos da cultura corporal: os jogos, esportes, danças, ginásticas e lutas. A partir de agora, a gente vai aprofundar em cada um destes elementos, começando pelos jogos. E eu começo com uma pergunta. Você sabe o que são os jogos? Geralmente usamos a palavra jogo ou jogar associada aos esportes. Por exemplo, eu fui jogar basquete. Ou então, eu assisti a um jogo de tênis. Ou ela é uma jogadora de futebol. Em todos esses exemplos, a palavra jogo e suas derivações estão relacionadas a esportes, como basquete, tênis e futebol, o que é algo bem comum. No entanto, pelo olhar da cultura corporal, os jogos e os esportes são 2 elementos diferentes, como a gente viu no nosso esquema. Mas então, qual a diferença entre jogos e esportes? A gente pode identificar muitas diferenças entre jogos e esportes e, para facilitar, eu criei uma tabela que nos ajuda a sistematizar essas diferenças. Começando pelas regras. Nos jogos, as regras podem ser flexíveis e variáveis, ou seja, a gente pode combinar as regras antes com quem a gente vai jogar, ou adaptar essas regras de uma forma para que outras pessoas possam jogar, e elas também são variáveis. Um jogo que a gente joga aqui em Porto Alegre pode ter regras diferentes em São Paulo, pode ter regras diferentes em outro país, e assim por diante. Já com os esportes, as regras são rígidas, ou seja, elas não podem ser modificadas de qualquer forma. Elas precisam de uma convenção, precisa que a federação se reúna e defina que essas regras podem ser alteradas. Fora disso, durante um jogo, por exemplo, uma partida de futebol, não pode acontecer uma mudança da regra. E também elas são padronizadas. Quando existe um campeonato de basquete, independente de quantos times de quantos lugares diferentes do mundo estejam lá, as regras vão ser as mesmas, são padronizadas, certo? Com relação aos locais e materiais, a gente também vê uma diferença. Geralmente os jogos a gente faz com os materiais disponíveis, uma folha ou então um material que a gente tem disponível, peças, enfim, aquilo que a gente tem à mão. Ou então adaptados. Se a gente não tem, a gente usa uma tampinha, ou a gente faz um dado de papel, ou enfim, vai adaptando para que a gente consiga jogar. Da mesma forma os locais. Quando a gente vai jogar uma partida de goleirinha, a gente faz uma goleirinha com tijolo, ou com pedra, ou com garrafas, enfim. A gente vai adaptando o local também para poder fazer a nossa prática do jogo. Já com relação aos esportes, não. Os esportes eles têm padrões de locais e de materiais, que devem ser sempre os mesmos, oficiais e específicos. Por exemplo, numa partida de vôlei, se não tem uma bola específica de vôlei, eles não jogam uma bola de basquete, uma bola de futebol, uma bola de handebol. Eles têm que jogar com a bola de vôlei, que são bolas diferentes, têm tamanhos, pesos específicos e são usadas para aquela modalidade. Já quando a gente vai jogar uma partida de golzinho, a gente pode usar uma bola diferente, pode usar uma bola de plástico, uma bola de meia, uma bola mais velha, uma bola mais nova, uma bola de vôlei, enfim, certo? E com relação também ao tempo, os jogos e esportes têm diferenças. O tempo dos jogos geralmente é um tempo espontâneo. Você se reúne com alguém e decide, vamos jogar um jogo? Vamos. Não tem uma hora para começar, não tem hora para terminar. Geralmente é quando as pessoas estão cansadas, ou quando elas precisam voltar para casa, ou quando o jogo já enjoou, certo? Já os esportes não, tem um horário prévio de início. Se uma partida de tênis vai começar às 2 da tarde, ela vai começar às 2 da tarde. Ela é marcada antes e ela inicia às 2 da tarde. Também tem um tempo determinado para terminar. Geralmente alguns esportes têm um cronômetro. Por exemplo, o futebol tem um tempo de 90 minutos para terminar, mais um intervalo de 15 minutos. Pode ter prorrogação, pode ter pênalti, mas tem um limite de tempo. Outros esportes não têm esse limite de tempo, mas tem um limite de pontuação. Quando atinge determinada pontuação, o jogo acaba, né? Mas também é uma forma de determinar o fim dessa modalidade, dessa partida, certo? Aí a gente chega em 2 pontos bem importantes aqui, que é a mídia, que no caso dos jogos tem pouca mídia ou nenhuma.
Uma pergunta que eu sempre faço para os meus alunos é: quando vocês vão jogar bolita na rua, é transmitido em algum canal de televisão? Não, né? Mas quando tem uma partida da seleção brasileira de futebol, ou uma partida do Real Madrid ou do Barcelona, tem sempre uma transmissão, sempre passa na televisão, sempre passa propaganda bastante antes. Quando a gente vai assistir, tem aqueles comerciais, aqueles letreiros luminosos que ficam mudando, passando várias marcas, enfim. Aquilo ali é uma forma de divulgação, é uma forma de mídia, né? De estar sempre presente nos esportes. Mesmo em esportes que tem pouca presença da mídia, ou que tem menos presença da mídia, eles ainda têm muito mais presença do que os jogos. Um exemplo, quando a gente tem a época das Olimpíadas, começam a falar de vários esportes que a gente um pouco ouve falar ao longo do ano, né? Mas nessa época sempre tem alguma matéria especial, alguma transmissão que vai falar sobre aquela modalidade. Pode ser badminton, pode ser triatlo, pode ser handball, modalidades que tem menos transmissão na mídia, tem menos tempo de televisão, que a gente raramente vê. Mas de 4 em 4 anos elas acontecem e a gente tem um pouquinho ali. Já nos jogos, não, a gente tem pouca ou nenhuma cobertura da mídia. Raramente a gente vai ver ali agora com os eSports tomando conta, assim, a gente vê algumas transmissões de jogos eletrônicos, mas aí é um outro assunto, né, que não chega a ser bem o que a gente está trabalhando aqui no conceito de jogos, certo? E também, da mesma forma, o dinheiro é uma forma de diferenciar os jogos e os esportes. A gente vê que, no caso dos jogos, como a gente pode adaptar tanto os locais, os materiais, as regras, não precisa de muito dinheiro para praticar um jogo, para jogar um jogo. A gente precisa daquele material, né? Às vezes um jogo a gente quer jogar uma partida de baralho. Bom, vai precisar comprar um baralho, enfim. Ou vai jogar uma bolita, vai precisar comprar uma bolita, certo? Mas nada muito grande, não é uma quantia muito significativa. Com relação aos esportes, bom, aí envolve muito dinheiro, porque tem o dinheiro da premiação, tem o dinheiro dos salários, tem o dinheiro de patrocínios, certo? Então, quando a gente fala de esportes, a gente está falando que envolve algo que envolve uma quantidade de dinheiro, seja um dinheiro que as pessoas precisam investir para praticar, como o dinheiro que gira em torno do esporte, né? Como que as pessoas podem vir a receber através da prática do esporte, certo? Então, esses 5 pontos aqui são bem importantes para a gente diferenciar os jogos dos esportes. Essa tabelinha vai ficar aqui para vocês. Agora que já conseguimos identificar as diferenças entre jogos e esportes, precisamos compreender um fenômeno importante relacionado aos 2 elementos. Esse fenômeno é o processo de esportivização, ou seja, a transformação de algum elemento da cultura corporal em esporte. Geralmente acontece com os jogos ou brincadeiras, mas também pode acontecer com os outros elementos, como a gente vai ver mais pra frente. E consiste em transformar um jogo em esporte, seja padronizando as regras, seja regulamentando os lugares onde vai acontecer a prática, seja estabelecendo parcerias para criação e transmissão de torneios e campeonatos, entre outras estratégias utilizadas. Para entender melhor, vamos observar o exemplo desse vídeo. O que eles estão praticando? Parece com qual jogo, com qual brincadeira? Isso mesmo, pega-pega. Mas nesse caso é uma competição mundial de chase tag, que nada mais é do que a esportivização do pega-pega, com regras padronizadas, um circuito próprio com obstáculos, transmissão de televisão e premiação em dinheiro. A gente ainda pode identificar alguns aspectos do parkour, que é outra prática corporal, que faz parte da cultura corporal também, mas principalmente os elementos do pega-pega que a gente consegue enxergar nesse vídeo. E é interessante a gente pensar que diversos esportes que a gente conhece tão bem se originaram de brincadeiras e jogos antigos que talvez a gente pouco ouça falar ou tem pouco contato e que passaram por este processo de esportivização durante vários anos até chegar no formato que conhecemos. E não foram apenas os jogos que passaram pelo processo de esportivização. As lutas, as ginásticas e as danças também passaram pelo mesmo processo.
Competições de judô, ginástica artística, dança de salão são bem comuns hoje em dia. E originalmente essas práticas corporais tinham como objetivo a autodefesa, a melhora das valências físicas, a interação social, entre outros, e passaram a ter um caráter competitivo. Tá, mas então dá para dizer que a competição também é uma diferença entre os jogos e os esportes? Não. Por quê? Porque também existe competição nos jogos, assim como nos esportes. Em um jogo, uma brincadeira, você está competindo consigo mesmo ou contra um oponente, e assim que acaba o jogo, a competição, a oposição, acaba junto, independente do resultado. Mas a competição é um elemento central no processo de esportivização, o que também não é nenhum problema. O problema é quando a competição ocupa lugares fora do jogo ou do esporte e a vitória passa a ser valorizada mais mesmo do que o próprio ato de jogar ou competir. Por hoje é isso e na próxima semana a gente vai ver alguns jogos na prática. Fiquem bem e até lá!